Borá está na casa de Barrá, pois estava brincando com Doruk e Nissan. Barrá pergunta a Arif se já tem um novo pedido. Atice responde que sim, diz que eles vão querer 200 camisas outra vez. Arif confirma para Barrá o que Atice disse. Jale chega à casa de Barrá, pois Musa pediu para ela ir buscar o filho. Jale diz à tia que um homem foi procurá-la no hospital, mas não quis deixar nenhuma mensagem para ela porque estava com muita pressa na hora. Atice pergunta quem era. Jale diz, ele se chamava Sarp. Barrá fica pasma quando escuta Jale dizer o nome de Sarp e pergunta se ele foi mesmo no hospital, se tudo isso é mesmo verdade. Nesse momento, Jale se lembra da conversa que teve com Enver e Atice na sua casa sobre o marido de Barrá e diz que era o Sarp sim, mas que ele disse que era um vizinho da tia. Atice diz a Barrá que não é quem ela está pensando que é, que o filho do vizinho do hortifruti se chama Sarp e é dele que a Jale estava falando. Barrá diz que Jale precisa falar para ela como ele era. Atice faz sinal para Jale não falar. Então, Jale diz a Barrá, ele era um rapaz, só lembro disso. Acho que era loiro. Bom, na verdade, eu acho que a pele dele era branca. Nissan e Doruk estão por perto, prestando muita atenção em tudo. Barrá entra em casa com muita pressa, pega o retrato de Sarp, mostra para Jale e pede para ela dizer se aquele é o homem que perguntou pela mãe dela no hospital. Jale diz, Barrá, eu falei com esse homem só por 1 minuto, mas eu lembro que ele não tinha nada a ver com esse homem aqui. Doruk diz que o Arif viu o papai dele com ele, mas depois disse que não tinha visto. Atice diz que já falou para eles que o Sarp é o filho do cara do hortifruti. Barrá chama a mãe para ir no hortifruti porque ela quer saber se o filho do cara chama Sarp mesmo. Atice diz que é fim de semana e o hortifruti não abre e pede para ela ir amanhã. Barrá diz que não, que já disse que vão hoje. Yusuf chega em casa, encontra várias sacolas com as camisas, não gosta nada. E quando Barrá está saindo com a mãe, ele reclama com ela, dizendo que ela não pode deixar aqueles sacos lá. Yusuf diz que se Barrá não tirar todas as camisas de lá, ele vai jogar na rua. Atice diz que o Abbas disse que ia levar tudo junto depois, por isso que elas ficaram no apartamento do Arif. Barrá diz a Yusuf, é melhor você nem encostar nessas camisas, ou você vai se ver comigo. Fica longe delas, Yusuf. E Elis liga para Sirim, diz que não ligaria para ela se não fosse importante e manda ela ir rápido no hortifruti. Sirim não dá tempo de Elis explicar o que está acontecendo e desliga na cara dela. Preocupada e sem saída, Seida liga para Enver. Ele está cochilando. Sirim vê a ligação e rejeita. Ela convence o pai de ir dormir no quarto, fica com o celular dele e apaga a chamada de Elis. Seida então diz para Elis mandar uma mensagem para Sirim, contando o que está acontecendo. E Elis envia a mensagem, mas Sirim deixou o seu celular no quarto. Jale pede desculpas a Seida e Elis e Arif pelo que falou, mas diz que tinha esquecido que o nome do marido da Barrá era Sarp. Doruk diz a Nissan que está bravo com o Arif e também com a Jale. Nissan pergunta por quê. Doruk diz, é porque eles estão mentindo e eu não gosto de gente mentirosa. E Elis pergunta por que Arif não falou nada. Arif diz que não falou nada porque não queria chatear a Barrá. Arif diz a Jale que por enquanto eles não vão contar para Barrá. Eles não sabiam nada sobre o que esse homem faz. Se eles contarem para Barrá que o marido dela está vivo e ali na cidade, ela vai ficar louca. E Elis diz que acha que a Barrá devia saber. Ele ainda é o marido dela. Sirim vai para o quarto, pega o celular, vê a mensagem de Elis e vai correndo pro hortifruti. Ela vê a mãe Barrá chegando e desesperada diz, acabou, por quê? Por quê? Agora é o fim, acabou. Atice diz a Barrá que falou que o hortifruti ia estar fechado, mas ela não quis ouvi-la. Barrá não se dá por vencida, vê 2 rapazes ali perto e pergunta se eles sabem qual é a casa do dono do hortifruti. O rapaz mostra a casa para ela e Barrá segue para lá. Barrá bate na porta da casa. A dona sai e ela pergunta o nome do filho do dono do hortifruti. A senhora diz que é Sarp, que o filho dela chama Mehmet Sarp e pergunta se há algum problema. Barrá diz que não, que só queria saber o nome dele e vai saindo com Atice.
A senhora fica muito preocupada, diz que o filho é soldado, pergunta se aconteceu alguma coisa com ele e desmaia. Atice e Barra ajudam a mulher e quando ela está melhor, elas vão embora da casa dela. Barra diz à mãe que se o filho da senhora está no exército, ele não pode ter ido ver eles no hospital e sabe que ela está mentindo. A Tice diz que não está mentindo, que a Jale disse que era uma pessoa do bairro deles. Ela achou que tivesse sido filho do dono do hortifruti e não sabia que ele estava no exército. A Tice diz, se quiser vai perguntar quando ele foi, pede para ela falar quanto tempo ele foi, se ela não desmaiar. Quer que isso aconteça? Barra diz que o Doruk falou que viu o pai e não para de falar disso. A Tice diz, ai, já chega disso, é sério mesmo? Se você acha que ele ainda está vivo, por que ele ainda não te procurou? É melhor esquecer. Você não pode acreditar em uma criança porque senão vai começar a imaginar coisas, filha. Você tem que focar em cuidar da sua saúde porque os seus filhos precisam de você. E lembra que você não pode passar nervoso. A Tice diz que vai levar ela para casa dela, que o Enver vai ficar muito feliz de vê-la e pede para ela fingir que é uma surpresa, porque não é bom ele saber do que aconteceu. Sirin abre a porta para a mãe e age naturalmente, muito tranquila. Barra a pega pelos cabelos e diz, para de fingir, agora você vai me contar tudo. Conta tudo, entendeu? Sirin pergunta do que ela está falando. A Tice pede para Barra não fazer isso e tentar se acalmar. Enver pergunta se alguém chegou. A Tice entra em casa deixando as duas sozinhas. Barra diz que Sirin vai falar para ela a verdade agora e pergunta se o Sarp está vivo. Sirin nega que Sarp esteja vivo e diz, se ele tivesse vivo eu saberia, tá bom? Não se preocupa. Ela começa a rir com muito cinismo e deboche e diz, ele já estaria aqui comigo de novo. Barra diz que vai matar ela, que odeia as mentiras dela e a joga no chão enquanto diz, eu cansei, entendeu? Eu te odeio, eu não quero mais ouvir as suas mentiras ou eu te mato. Enver chama por Sirin para pegar uns documentos para ele. Sirin grita, eu tô aqui, pai. Barra manda ela ficar quieta e sai de cima dela. Enver abre a porta e fica surpresa ao ver Barra. Barra dá boa tarde para ele. Sirin diz que estava indo lá no mercado e assim que saiu de casa viu a irmã e estava conversando com ela. Barra se afasta de Sirin e diz a Enver que não conseguiu visitá-lo quando ele saiu do hospital e então foi hoje para ver como ele estava. Enver pergunta por que a Tice não entrou com ela. A Tice diz que era uma surpresa, por isso não entrou com ela. Enver diz que fica muito feliz com a visita dela e a chama para entrar. E Elis diz a Seida que a Sirin leu a mensagem, mas não sabe o que aconteceu porque ela não respondeu. Seida diz que se ela leu, tem certeza de que ela foi. Enver diz a Barra que está morrendo de saudade das crianças e vai ligar para o Arif e com eles para jantarem lá. Enver diz, aí Elis e a Seida também, assim vai ser um belo jantar em família. A caminho da casa de Enver, Arif pergunta por que Doruk está triste assim. Diz que hoje ele estava muito sério e por que não está falando nada. Doruk diz, é porque eu não fiquei na minha casa. Se o papai procurar a gente, não vai encontrar lá. Sirin diz à mãe que a Barra falou que ia matá-la e ela a odeia. Barra vai para a cozinha para ajudar a mãe a preparar o jantar e Sirin fica morrendo de medo quando ela pega uma faca. Barra diz a Sirin, e a gente não terminou de conversar. Pode falar. Sirin fica calada, bem tensa. Enver chama Barra para a sala para conversarem. Enver fica muito feliz ao ver os netos e os amigos. Nissan e Doruk vão se aproximando de Sirin e ela dá as costas para eles. Bem firme, Barra diz, Sirin, eles querem falar com você. Por que não sai da cozinha? Sem gracinha, Sirin pede desculpa e vai até os sobrinhos perguntando como que eles estão. Sarp pergunta se Swati tem notícias da mãe dele. Swati diz que não sabe nada sobre a mãe dele. E mais uma vez, nós veremos Piril se recordar do que aconteceu depois que Razin atirou em Sarp. No carro, Munir disse a ela, me desculpa, mas nós estamos arriscando as nossas vidas por ele. O Nezir vai matar a gente quando descobrir o que aconteceu. Eu acho melhor se livrar dele. Piril disse que não, e em seguida recebeu uma ligação a informando de que a sua mansão estava pegando fogo. Furioso, Munir disse, isso é só o começo, o Nezir que planejou isso. A senhora não quis me ouvir, eu tinha te avisado. Munir ligou para Swati e disse que estavam com problemas. Durante o jantar,
Sirim e Barra se provocam. O guardanapo de Doruk cai. Ele se abaixa para pegá-lo e vê a mãe e a tia batendo as pernas embaixo da mesa. Ele volta para o seu lugar e diz baixinho para Nissan olhar embaixo. Nissan olha e vê a mãe e a tia se estranhando. Amber não percebe nada. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.